Agora, Marinha emite nota sobre delação de Cid, que fala de suposto golpe. E tem mais. A Câmara dos Deputados, a CPMI, tomou uma decisão contra o Flávio Dino e vocês precisam saber qual foi essa decisão, viu? Parece que agora a coisa chegou ao fim, viu? Ele vai ter que dar muita explicação a respeito dessa situação, viu? Muito delicada. Fique comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, PL, disse à Polícia Federal que o ex-presidente se reuniu com a cúpula das Forças Armadas para discutir detalhes de um possível golpe de Estado. Olha a conversa desse ex-ajudante. Em nota à imprensa, a Marinha do Brasil afirmou que atos e opiniões individuais não representam o posicionamento oficial da força. O comunicado vem após a divulgação pela imprensa de que, em delação premiada da Polícia Federal, Mauro Cid afirmou que Jair Bolsonaro teria se reunido com a cúpula das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de Estado. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer? É isso que nós precisamos entender. Desde 2018, quando o presidente Bolsonaro assumiu o poder, ele disse: eu até o último dia do meu mandato eu vou seguir as 4 linhas. Vocês estão aí de testemunha, vocês seguidores aqui do canal, vocês estão aí de testemunha. Quantas vezes que o presidente Bolsonaro reuniu milhões de pessoas lá em Brasília, né? Pessoas que foram lá pacificamente, ordeiramente, sem fazer nenhum tipo de bagunça. Depois que terminou, né, a manifestação lá, tudo, recolheram os lixos, deixaram Brasília limpinha. E o presidente, com aquela pressão toda, né, por causa da situação que o Brasil estava vivendo naquela época, que não é diferente de hoje, as pessoas estavam pedindo uma solução. E o presidente Bolsonaro não falou nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, não. Ele foi até criticado duramente por uma parte da sociedade brasileira, porque ele dizia assim: eu não vou ultrapassar as 4 linhas, eu vou obedecer à Constituição brasileira. Sempre ele falou isso, sempre ele falou isso. Ele não falou outra coisa a não ser isso, não. Tá? Pode olhar aí. Ele ficava muito indignado com certas decisões que acontecia lá em Brasília, mas ele nunca chegou a falar isso. E depois que ele perdeu, em 2022, ainda foi no final do ano, ele não esperou nem janeiro, ele foi para os Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos. E lá ele ficou. No dia 8 de janeiro ele não estava aqui no Brasil. Ele estava lá nos Estados Unidos. Ainda ele fez mais, ele parou até de divulgar coisas nas redes sociais dele. Vocês podem olhar aí. Ele parou de publicar coisas nas redes sociais dele. E a população brasileira estava alvoroçosa, né? O povo estava querendo saber como que o Brasil, né, ia ficar daqui para frente no ano de 2023, e ele não falou nada, porque ele sabia qualquer coisa que ele falasse, eles iriam usar isso contra ele. Não só contra ele, como eles usaram lá contra o Trump, né? E agora, gente, eles estão aí, ó, criando narrativas e mais narrativas contra o presidente Bolsonaro. Quer dizer, todas aquelas delações premiadas que aconteceram na Lava Jato, eles disseram que teve vícios processuais disso, vícios processuais daquilo, engavetou tudo. Eles estavam falando que delações premiadas era uma coisa assim, meio tortura, uma coisa psicológica, era uma coisa forçada, né, contra aqueles fiozinhos de ouro, né, que desviaram bilhões, né, da cleptocracia, bandidolatria dos cofres públicos, merenda, escola, educação, saúde. E agora eles fizeram uma delação premiada com um ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, e agora ele está falando coisas. Queremos provas. Falar até periquito, papagaio, cachorro mija no pote. Cadê as provas? Cadê as provas que o presidente Bolsonaro disse? Ah, ele falou. Falou o quê? Falou. Falou o quê, gente? Falou o quê? A própria Marinha disse. Olha, Dino vai à Câmara explicar sumiço das imagens de 8 de janeiro. Foi isso que vocês acabaram de ouvir, tá? Ele vai explicar o inexplicável. Como ele conseguiu, né? Eles conseguiram fazer essa proeza e sumir com as imagens. Olha aqui. Na próxima segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara na condição de convidado para responder sobre 3 assuntos: o apagão, as imagens, 8 de janeiro, a cooperação com a CPMI e supostas práticas abusivas do ministro contra o Google. A oitiva do ministro de Lula atende aos requerimentos dos deputados Nicola Ferreira, Evair de Mello e Bia Kiss. E outra coisa, e também o Flávio Dino vai ter que explicar também
a respeito de algumas falas que ele andou falando aí, tá? Que ele teve uma reunião com o pessoal aí e ele disse, olha, você tem dinheiro, eu tenho a polícia. E várias outras palavras que ele usou, né? A respeito da polícia com ele, o governo e o Nicolas fez esse requerimento para ele explicar, né? Como é que ele tem esse poder nas mãos, né? Supostos poderes nas mãos de interferência, essas supostas interferências. Os deputados querem saber. Agora, gente, vamos entrar nessas imagens aqui, porque essas imagens é coisa de outro planeta. Gente, nós estamos falando da Praça dos Três Poderes. Nós estamos falando de 200 câmeras. 200, não é duas, nem três, nem quatro, não. 200 câmeras. Vamos voltar até no começo dessa história para a gente entender o que aconteceu, tá? Quando abriu a CPMI, quem foi convidado foi o general Gonçalves Dias, lá, aquele ex-ministro do GSI. E eles pediram que ele entregasse as imagens. E vocês sabem qual que foi a desculpa dele? É que não teria tantos gigabytes disponível a câmera para ele enviar essas filmagens. Ele negou até o último momento, ele não quis entregar as imagens, ele não quis entregar as imagens para a CPMI. Ele fez de tudo para não entregar as imagens, até que eles pegaram, afastaram ele, né, para tirar, ver se tirava um pouco, né, dessa polêmica. E aí chegou até o ministro da Justiça, porque o ministro do GSI, que estava comandando tudo, saiu. Aí ficou o ministro da Justiça. E aí o Flávio Dino não quis entregar também. Ficou enrolando, 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 enrolando. Até que veio uma decisão, né, do STF. Quem tomou essa decisão foi o ministro Alexandre de Moraes, que falou que ele tinha que entregar as imagens. E essas mesmas imagens foram entregues para o STF. Gente, vamos ver se vamos ver se nós conseguimos raciocinar aqui. Essas imagens foram entregues ao STF. Lembrando que o Nicolas Ferreira também quer saber do Flávio Dino que superpoderes são esses, que supostos superpoderes são esses, que em algumas falas ele disse, conversando com outras pessoas, que aquela pessoa tinha dinheiro e ele tinha polícia. E várias outras palavras que proferiram da boca do Flávio Dino, que o deputado Nicolas Ferreira entendeu que parece que está tendo uma interferência na Polícia Federal, a mando do ministro da Justiça, e o Nicolas Ferreira quer saber se está tendo ou não essa interferência, por causa das palavras. O Flávio Dino tentou até se esquivar depois, pedindo desculpa, que foi um equívoco, 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 equívoco. Então tá desse jeito, gente, tá? Como pode? 200 câmeras e só 4 câmeras. Gente, eu não vou muito longe, não. Vocês viram o reboliço que eles fizeram contra o presidente Bolsonaro e os ministros dele, por causa de uma reunião que aconteceu em meados de abril, né, quando o ministro da Justiça era o Moro, né, e o Moro depois saiu, e vocês não precisam nem entrar no mérito do jeito que ele saiu lá, né, e aí depois o Moro falou assim que tinha uma filmagem lá, que se essa filmagem viesse à tona, ia acabar com o governo do presidente Bolsonaro. E aí eles já enviaram pedidos e mais pedidos para o STF, a imprensa, os jornalex caíram matando. Uma filmagem só, uma filmagem só. O governo do presidente Bolsonaro entregou essa filmagem e eles olharam as imagens, divulgaram, tá, conversas de Estado que não poderia vazar na imprensa, porque era coisa de Estado, coisa secreta, tá? E vazou, e eles publicaram tudo, e foram ver que não encontraram nada. Agora, uma filmagem, o governo, no tempo do governo do presidente Bolsonaro, ele entregou a filmagem intacta, sem nenhum tipo de manipulação, sem nada, entregou ela original, e agora eles não conseguem, no governo do Lula, entregar pelo menos 50% das filmagens, porque tudo bem, falou, olha, tem uma câmera aqui que ela já estava há muito tempo, né, e deu um problema técnico, a câmera queimou, ela não estava funcionando, mas 200 câmeras, gente, vocês estão entendendo, 200 câmeras? Então é isso, o povo quer saber. O povo quer saber aonde estão essas filmagens. Até o ministro André Mendonça, no dia do julgamento lá, do 8 de janeiro, de um réu lá que recebeu mais de 17 anos de condenação, ele perguntou, eu quero saber, cadê as filmagens do 8 de janeiro? Eu quero saber, cadê as filmagens? Então tá desse jeito.